Em 1971, na África do Sul, nascia uma criança destinada a desafiar os limites da capacidade humana e da vida aqui na Terra. Elon Musk! Uma das pessoas mais influentes e poderosas da nossa era. He's really the most driven person I think I've ever met. Mas ao mesmo tempo, uma das figuras mais polêmicas e controversas. Go yourself. I don't care. Conhecido como Tony Stark da vida real, Elon Musk é alguém que vive no extremo. O cara dos carros elétricos, dos foguetes, dos robôs e do Twitter, em 2022, se tornou o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. You have to do these things that really get the world's attention. Otherwise, they just don't believe you. They don't think it's possible. Recentemente, eu resolvi ler sua bibliografia, feita pelo renomado autor Walter Isaacson, que acompanhou a rotina do bilionário por 2 anos em busca de entender os segredos e mistérios por trás do que é provavelmente a mente mais brilhante da atualidade. Nesse vídeo vou resumir os principais aprendizados que tive tentando entender a fascinante história de Elon Musk. South Africa, when I was growing up, was just an inherently very violent place. Musk cresceu em uma África do Sul comandada pelo regime do apartheid, um país tomado pelo radicalismo político e pela violência. Ele era um menino franzino, era diferente dos outros. Com um grau de autismo, ele tinha dificuldade de se socializar. Não tinha muitos amigos e na escola era perseguido. Where I grew up was extremely violent. I almost got beaten to death once. Sua infância foi muito violenta e traumática. Por anos não teve trégua. Não bastava o terror que era na escola, quando chegava em casa era outro inferno. After being beaten up once, he was in the hospital for 4 days, but he gets home and his father makes him stand in front of him for 2 hours while the father tells him he's a loser and that it was his fault, and takes the side of the kid who beat up Elon. O que era perceptível desde bem cedo era sua genialidade. I would say from the age of 3, I thought he was a genius. He would reason with me and his reasoning was sensible. Ele sabia que era mais inteligente que os outros e agia com superioridade e muita teimosia. Ele gostava de descobrir seus próprios caminhos e aprender as coisas sozinho. Mas esse modo autodidata foi também o que o levou à depressão com apenas 13 anos. When I was a teenager, I had like an existential crisis to try to figure out what's the meaning of life. There doesn't seem to be any meaning. Ele tentou encontrar sentido nos livros, textos religiosos e em filósofos como Nietzsche e Schopenhauer, mas nada daquilo o ajudou. Be careful of like reading German philosophers as a teenager. It's definitely not going to help with your depression. As coisas só começaram a mudar quando ele resolveu ler o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Basicamente, a história trata de uma civilização que buscava uma resposta para tudo, e para isso, construiu um robô super inteligente, capaz de responder qualquer pergunta. No fim, a grande pergunta que fazem para o robô é qual o sentido da vida. E sua resposta foi simples e sem muito sentido: 42. Mas era justamente aí que estava a grande mensagem do livro. It's an existential philosophy book. Disguised as humor. They come to the conclusion that the real problem is trying to formulate the question. The universe is the answer. What is the question? Ele entendeu que a importância das coisas não estavam simplesmente nas respostas, mas na busca por elas, na expansão da consciência e na constante evolução. E foi a partir dessa visão que ele começou a entender os seus porquês e descobriu qual seria sua missão de vida. O primeiro passo era sair da África do Sul. Elon Musk saiu do seu país com 17 anos. Ele tinha em mente 3 objetivos bem ambiciosos: levar as pessoas a Marte, ter energia sustentável na Terra e desenvolver robôs úteis e seguros para as pessoas. Depois de se formar na faculdade, Musk começou seus empreendimentos. E não demorou muito para ele começar a colher os frutos de sua mente brilhante. Logo aos 28 anos de idade, vendeu uma empresa de softwares onde embolsou 22 milhões de dólares. Uma boa parte desse dinheiro foi usada para fundar uma empresa de meios de pagamento online que rapidamente se fundiu com a famosa PayPal e acabou vendida para o eBay.
E aí ele mudou de patamar. Com quase 30 anos, Musk botou 180 milhões de dólares no bolso. Podia ser a hora de parar, mas isso não tinha nada a ver com seus planos. He's a guy with unlimited ambition. Ambition to do what? Not a typical type of ambition. It's his mind just needs to be constantly fulfilled, and the problems that he takes on therefore need to become more and more complex over time in order to keep him interested. Musk investiu quase todo esse dinheiro em uma empresa de foguetes e uma de carros elétricos. Do ponto de vista financeiro, era uma loucura. Quem investe 100 milhões de dólares, mais da metade do seu patrimônio, em uma empresa de foguetes, e ainda sem ter nenhum diploma ou qualificação técnica na área? Para os críticos e para a mídia, era impensável. You're self-taught? Yeah. Well, self-taught, yes, meaning I don't have an aerospace degree. Mas Musk não estava nem aí para a aprovação da mídia, nem muito preocupado em ter retorno com seu investimento. Ele só queria começar a trabalhar nos seus grandes projetos de vida. A SpaceX era a sua chance de conseguir levar as pessoas a Marte. E a Tesla, que foi onde ele investiu os outros 80 milhões de dólares, era a sua oportunidade de desenvolver o planeta Terra de forma sustentável, com seus carros elétricos, robôs e os ambiciosos projetos de energia renovável. We can accelerate the transition to sustainable energy. I'm confident in the future in Tesla that it will do well. Mas a verdade é que não foi nada fácil. Elon Musk teve de atravessar uma das maiores crises financeiras da história em 2008. Each month that passes is literally costs us tens of millions of dollars. I mean, we need to appreciate that. Várias montadoras fecharam as portas e a Tesla ficou a alguns dias de falir. The company was bleeding money like crazy, and if we didn't solve these problems in a very short period of time, we would die. Ele estava sendo atacado de todos os lados. A indústria automotiva tradicional não o levava a sério e os clientes não tinham confiança nenhuma na marca. They were basically saying, here's this cheeky bloke from Silicon Valley who thinks he can make a car, he's going to fail. How did you feel at that stage? Well, I felt pretty miserable, honestly. It did honestly look like we were going to fail. Almost ran out of money. In fact, at the end of 2008, I had to invest the last money that I had in the company. You staked your fortune, didn't you? Everything, yeah. Na SpaceX, as coisas também não iam nada bem. Os projetos estavam falhando e o dinheiro estava secando. Musk já tinha virado piada na mídia por conta dos seus foguetes destruídos. Para piorar, várias pessoas do meio faziam críticas pesadas e o desencorajavam a continuar tentando, inclusive alguns ídolos pessoais. There are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. Difficult. Foram 3 foguetes seguidos que falharam, mas para ele, se você não tem pelo menos 20% de fracassos, você não está tentando o suficiente. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. And liftoff. We have a liftoff. Depois de alguns anos, seus projetos começaram a funcionar. A SpaceX se consolidou como a empresa privada do ramo aeroespacial, sendo hoje a mais próxima de conseguir realizar uma viagem com seres humanos. E a Tesla decolou, e foi a grande responsável para que em 2022 ele fosse considerado o homem mais rico do mundo. Tesla and SpaceX are not going to die. Previously, they thought, well, they just basically ignored us or laughed at us. Now we're actually starting to make real inroads, and they're treating us as a real threat. This window of opportunity is open for life to go beyond Earth.
The thing that gets me most fired up is that creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever. I think most of us have things that drive us, and sometimes there's some demons from childhood. But the question is whether you harness those demons or those demons harness you. And in Elon Musk's case, the answer is both. É evidente como os traumas da infância de Musk são as raízes dessa ambição desenfreada e do seu consequente sucesso. Mas é perceptível como em certos momentos esses mesmos demônios do passado conseguem o dominar completamente. Even the most golden among us, I mean, they have stellar careers. But if you look at the other areas of their lives, you'll see where their demons manifest themselves. Obviamente que a dedicação e determinação usadas para comandar suas duas grandes empresas não eram as mesmas em casa. Sua ausência fez com que sua primeira esposa, com quem teve 5 filhos, começasse a se sentir insignificante. E depois de 8 anos juntos, ambos concordaram em assinar os papéis de divórcio. Só que por conta do trauma que foi sua infância solitária, Musk não se dá muito bem com a solidão. Então, inacreditavelmente, depois de 6 semanas de assinar o divórcio, lá foi ele pedir à atriz britânica Talulah Riley em casamento. It all happened very fast. We were engaged after, I think, sort of two weeks of knowing each other. A verdade é que nada mudou. A instabilidade e as rápidas trocas de relacionamento continuaram acontecendo. Sua obsessão com o trabalho, a falta de empatia e a dificuldade no trato com as pessoas certamente têm um papel determinante nessa montanha russa que é sua vida amorosa. I was working 7 days a week, sleeping in the factory. No one should put this many hours into work. This is not good. This is very painful. It hurts my brain and my heart. Já não bastasse a tempestade que a SpaceX e a Tesla estavam causando na sua vida pessoal e, acima de tudo, na sua saúde mental, em 2022 ele foi em busca de mais. After revolutionizing the space race and electric cars, the world's richest man is now promising a Twitter makeover, renaming his own account Chief Twit and proclaiming the bird is freed. Erratic, unstable, reckless, operatic, doing things that seemed impulsive, un-CEO-ish. I'm just being me. Quando assumiu o Twitter, logo se deparou com todas aquelas coisas de empresa moderna. Área de yoga, de lazer, de descanso. Haha, that's hilarious. Ele cortou tudo e ainda disse que precisaria só de 20% de todos os funcionários, pedindo que ficassem apenas aqueles dispostos a darem tudo de si. There are charges of unreported injuries, excessive hours, abusive conditions. So you think they drummed up these charges? Yes, these are utter nonsense. Coleguismo e empatia são seus grandes inimigos nos negócios. Ele acredita que quem se esforça muito para ser legal jamais será disruptivo. E talvez ele tenha razão. Talvez esse realmente seja o preço a se pagar por alguém que queira mudar o mundo. Mas não confunda essa determinação com felicidade. Is he happy? No, he's somebody who not only is not usually happy, but he doesn't value happiness. My mind is a storm, and I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't. They don't know. They don't understand. Uma mente incontrolável, marcada por uma compulsão à repetição, que faz com que ele inconscientemente esteja sempre buscando algo para preencher o seu vazio interno. Seja tendo mais filhos, buscando novos relacionamentos ou criando novas empresas e projetos. Uma compulsão que, ao mesmo tempo que o faz alcançar o impossível, também o impede de confrontar e dominar os traumas do seu passado. No início, falei da sua crise existencial na adolescência ao tentar descobrir o sentido da vida. E, sem dúvida, essa continua sendo a sua grande questão. Albert Einstein certa vez disse que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. E essa também é a visão de Elon Musk. Ele acredita que para respondermos à questão fundamental da nossa existência é preciso ir além. I think it's important that humanity become a multi-planet species. É preciso expandir a nossa consciência para horizontes jamais explorados.
Lá no fundo, ele sabe que mesmo que seus planos deem certo, ele talvez nem encontre essa resposta. Mas tá tudo bem, porque no fim, o que ele realmente quer é um objetivo para continuar perseguindo. Ironicamente, parece que o sentido da vida de Elon Musk é a própria busca por sentido. If something's important enough, you should try, even if the probable outcome is failure.